O romance histórico e a literatura para jovens se casaram e tiveram um filho, o romance histórico juvenil. O pequeno está crescendo rapidamente e vai indo muito bem na escola. Existe um gênero que poderia ser chamado de romance histórico juvenil? Olha, eu acho que sim. Toda aquela história que fala de algum momento do passado, destaca algum momento do passado, do nosso passado, né? Eu acho que existe isso, né? Esse gênero, esse tipo de ficção. Né? Isso tem ficado mais comum na literatura infanto-juvenil brasileira? Acho que sim, acho que tem, apesar da gente ir lá em Monteiro Lobato, ele já fez História do Mundo para Crianças, já fez A Chave do Tamanho, né, falando muito da Europa, né, a guerra, que era um tema muito polêmico, né, que ele falou com criança, né, que ele escreveu para criança, mas eu acho que depois Cazuza, dos mais antigos, né, mas eu acho que depois, nos anos 70, isso voltou, e nos anos 80, 90, e eu acho que realmente tem a ver com os 500 anos, eu tenho essa impressão, que os 500 anos deflagrou esse tema. Para os adultos, né, eu acho que a história ficou mais popular, né, falar da história do Brasil, né, eu acho que fica muito essa questão, né, a gente só começa a nossa história quando os europeus chegam, né. Sempre quando vou falar da história do Rio, todo mundo acha que é só quando os portugueses chegam. Né? E eu acho que vem daí, dessa discussão, dessa descoberta da nossa identidade, da nossa história, né? E esse lado de ter ficado menos acadêmico, né? De um texto mais falar da intimidade, né? Do dia a dia das pessoas e não só dos fatos históricos, né? Escrevendo história sobre história para crianças, quanto você pode inventar, quanto você pode mentir? Eu acho que é uma coisa que eu percebo no meu processo, assim, que eu tenho um momento ótimo de pesquisa, que é um momento muito bom, um momento de leitura, que é até um momento que eu me culpo um pouco, porque eu fico muito tempo na pesquisa, como se tivesse um certo medo da criação, né? Como se estivesse adiando, né? Protelando o momento de criar mesmo, né? Mas que é um momento muito bom, de você pesquisar, de você ler, se informar, aprender, né? Você aprende com aquilo, ir nos lugares, no caso aqui do Rio, posso ir na Rua do Ouvidor, posso ir na Praça 15, enfim. Agora, depois eu tendo a tentar esquecer ou a tentar me livrar da pesquisa, porque aí é um momento de criar, de realmente virar uma ficção, só que baseado naquela pesquisa. É como se eu tivesse assim, totalmente entendida naquele assunto, então eu tenho liberdade de não acabar com aquele assunto, mas criar em cima daquele assunto, né? Não, são os meus personagens que vão viver aquela história agora, né? E aquele material que eu peguei vão ser os personagens que eu criei que vão viver aquele momento histórico, né? Então, acho que tem os dois momentos da pesquisa, que é como se você ficasse bem alimentado daquilo, né? Para depois se livrar daquilo, né? E existe o perigo de você exagerar no seu conhecimento histórico, assim, e aí vira um livro de história? Com certeza, porque eu acho que você fica tão apaixonado por aquilo, é tão interessante, né? É tão envolvente a história, né? Que a gente não conhece, né? Muitas vezes. Eu acho que eu mesma já fiz isso, eu acho que eu tenho livros que eu pequei na informação, que a informação ficou muito maior que a ficção. E que aí, realmente, é um livro que não vai emocionar ou encantar ou, né, tirar o leitor do cotidiano, do lugar comum. Vai ser mais um texto informativo, mais uma informação, né? Eu acho que eu já fiz isso, sim. Acho que é um lado difícil da literatura,
com quem trabalha com história, né? De tentar perceber, dar uma dosada, né? E ver que quem tem que ganhar é a ficção, né? Como que você faz para ter uma linguagem ao mesmo tempo acessível para o jovem que lê e uma linguagem que dê um cheiro de época, assim? Uhum. Eu acho que eu tenho essa característica dos meus livros falarem da história, mas sempre são pessoas do presente que vão para o passado, né? Como aquele seriado Túnel do Tempo, né? Da nossa geração. Então tem uma coisa sempre de um olhar atual para o passado. E aí acho que eu aproveito para até trabalhar isso, né? As crianças, né, e a família da Lud, todos falam com muitas gírias de hoje e tal, e as pessoas do passado eu tento pesquisar as palavras. Então eu leio muitos romances do Machado, sempre tentando trazer através do vocabulário essa diferença dos dias atuais, né? E a maneira de vestir, a maneira de se comportar, né, das crianças, que era muito diferente. E essa linguagem antiga não pode afastar o leitor atual? É engraçado, porque mesmo a Lud, quando ela não fala do passado, ela tem o Lud vai à praia e o Lud na TV, que são livros que ela não vai para o passado. E as professoras já comentaram comigo que elas gostam das minhas palavras da minha época. Sei lá, xingamentos que ninguém fala mais, panaca, panaquara, umas coisas assim que as crianças gostam de coisas antigas, mesmo que seja da época dos pais, né, delas, elas acham o som engraçado e vão se interessando por essas palavras. Eu me lembro que quando a gente adaptou o Sítio do Pica-Pau, tinha essa questão, porque o Lobato falava muita gíria, né? E aí eu finquei o pé, não, vamos falar as gírias do Lobato, e era tranquilo, porque era uma novidade, uma coisa que dava para entender o que era o significado. No romance histórico juvenil tem uma idealização dos personagens, para não chocar, tem alguma coisa assim que eles ficam bonitinhos demais? Será que existe esse perigo? Eu acho que sim, eu acho que existe sim. Eu mesma sinto isso um pouco na Revolta da Vacina. Eu acho que eu puxei a brasa para o Oswaldo Cruz e deixei o Pereira Passos como o malvado da história. É claro, o Oswaldo Cruz, né, cria uma vacina para salvar as vidas, então você já aproveita aquilo. Mas é claro que não foi assim, aquilo foi realmente uma repressão incrível, né? Foi um autoritarismo incrível, né? Mas eu acho que a gente, pelo menos na literatura infantil, tende a fazer isso, assim, a dar uma de herói, né? Como se construísse o personagem mais um herói, né? Acho que isso acontece. Tem um valor pedagógico no romance histórico juvenil? Assim, ele serve para estudar história ou não é essa a função dele? Eu acho que não. Acho que não deveria ser. Eu acho que pode despertar o interesse, né? Pode aguçar o interesse daqui a um tempo, né? O leitor criança, jovem. Agora, o primordial seria realmente a fantasia, a diversão, sair do lugar comum, né, ter alguma experiência nova, né, trazer uma experiência nova ali, mas não pedagógica, né, que eu acho que é aí que está a dificuldade, né. O romance histórico juvenil precisa muito de ação ou não? Eu acho que sim, que tem que ter algum perigo, né? Eu acho que uma história tem que ter um desequilíbrio, um perigo, uma coisa que saia do eixo, uma reviravolta, né? Eu acho que precisa de ação, sim. E você acha certo ou errado relativizar violência, preconceito de época e tal? Como que você faz? Como você lida com assuntos difíceis? Uhum. Eu acho que tem que ser falado, né? Ainda mais porque, né, a gente vive num mundo muito violento, então eu acho que a criança ela não está
não sabendo de nada, das guerras, né, de toda a violência, dos preconceitos todos. A criança está no mundo, né, ela está se relacionando com todos esses problemas. Então, não é só no livro que ela vai encontrar isso, né? Ela encontra isso no dia a dia, na família, na sociedade. Ela se depara com a violência. Então, eu acho que o importante é falar, né? Se aquilo é necessário na sua história, eu acho que é importante falar. E de uma maneira bacana, né? Quando você era pequena, você gostava mais da aula de português ou de história? Eu gostava da aula de desenho. Não, brincadeira. Eu realmente me interessei muito por história, mas eu gostava muito da aula de literatura. Gramática, não. Alexandre Dumas nasceu na França em 1802. Seu trabalho como escritor lhe rendeu muito dinheiro. Mas ele vivia endividado por conta de seu estilo de vida pouco econômico. Chegou até a construir um castelo. Suas histórias foram traduzidas em quase 100 idiomas e inspiraram mais de 200 filmes. A obra mais conhecida de Dumas é Os Três Mosqueteiros. Com este livro, Dumas criou um novo tipo de herói, o herói imperfeito. D'Artagnan tem muita ira, Porthos é vaidoso. Aramis se divide entre a sensualidade e a religião. E Athos tem problemas de alcoolismo. Essas fraquezas são a força literária de seus personagens. Com a alta demanda dos jornais por folhetins, Dumas criou um estúdio de produção que lançou centenas de histórias, todas supervisionadas por ele. Neste estúdio, era um por todos e todos por um. E este um era Alexandre Dumas. Quem nunca escutou falar ou se emocionou com a história de Anne Frank? Muitos leitores críticos adultos consideram esse livro como o gancho que os levou para o mundo do livro e da leitura. Eu sou uma delas. Eu acho que, se eu tiver que dizer qual é o livro que me fez leitora, é Anne Frank. Eu devo ter lido esse livro com 10 ou 11 anos. Foi um livro que me marcou, que eu volto e releio ao longo da minha vida durante várias épocas, ou seja, acho que eu já li esse livro umas 10 vezes, indico para todo mundo, quando tem alguém que tem uma idade mais ou menos pré-adolescente, eu dou de presente, porque realmente acho que é um livro fundamental. E acredito, inclusive, que se hoje eu penso muito do que eu penso e sou o que eu sou, tem muito a ver com a minha experiência na leitura de Anne Frank. Anne Frank, como todo mundo deve saber, é uma criança, uma adolescente, uma jovem adolescente, que vai viver durante 2 anos confinada num sótão com sua família e mais algumas pessoas, durante a invasão em Amsterdã do exército nazista. Durante esse período, eles vão viver sem poder sair de lá e até o momento em que eles vão ser denunciados, presos pela Gestapo e levados a um campo de concentração, onde ela morre alguns anos depois. A grande questão desse livro é que, para além de ser um relato histórico, para além de ser um testemunho vital muito importante, ele também é um grande romance. Apesar dos 13 anos e da jovem idade da autora, Anne Frank era uma grande escritora. E isso faz com que o livro seja um grande romance que dá essa riqueza e essas possibilidades de infinitas leituras que o livro tem. Anne Frank, ela vai escrever como uma adolescente que ela é, desde uma perspectiva adolescente. E os temas que ela vai tratar são os temas de adolescente tradicional e típico. Claro que uma adolescente que está vivendo toda essa fase de transição numa situação muito peculiar e muito dramática, porque ela está isolada do mundo, ela é obrigada a conviver consigo mesma para poder ter um interlocutor para os problemas que ela vai tendo, para os dramas que ela vai tendo. Então, nesse sentido, acho que uma das grandes questões desse livro, e que faz dele um dos maiores clássicos da literatura, da história juvenil, é, na verdade, essa conversa e essa interlocução que a Anne Frank é obrigada a fazer, e que faz desse livro um testemunho e um livro transformador a partir de todos os pontos de vista de um adolescente, que leva todos os leitores a entenderem um pouco mais essa vida, e uma vida, né, contextualizada num contexto extremamente bárbaro, que foi todo o período nazista.
esse livro é um livro transformador fundamental para qualquer idade. Eu trabalho aqui no escritório, na minha casa. Eu acordo, tomo café e tento me organizar assim, trabalhar de manhã, pela manhã. Gosto de trabalhar aqui com música, ouvindo música. Depois da pesquisa, né, depois do período de pesquisa, atacar. Às vezes faço um cronograma do dia, do que eu vou tentar fazer. Mas eu trabalho basicamente aqui. Mas quando eu não consigo, quando trava alguma coisa, eu vou arrumar a casa, vou lavar a louça, faço as coisas da casa, assim, e geralmente isso me ajuda a voltar para cá, tem alguma ideia fora daqui. Eu escrevo à mão só no comecinho, para dar uma coragem, porque o computador parece que me dá um medo, dá uma paura de que aquilo é o que vai ser, o que vai sair no livro, né? Parece que o papel é o texto, né? É o texto. E é claro que no computador eu posso mudar, mas eu acho que eu só fico segura no computador mais para o meio. Aí eu uso murais, porque eu vou colando as imagens que eu tenho, xerocando fotos das pessoas, né, das biografias, fotos das famílias, ou no caso do Rio Antigo, fotos do Rio Antigo, desenhos, pinturas. A imagem me dá muito material, me dá muita... Eu crio um cenário, né, na minha cabeça, assim, e o mural me ajuda a fazer isso. Eu tenho essa lembrança de ter sido uma menina muito tímida mesmo, não falar muito. E na adolescência eu aproveitei e descobri a leitura. Não foi na infância, foi mais na adolescência. Claro que eu lia, que eu gostava, mas na adolescência eu descobri que ler me dava vontade de escrever, né? E a minha família é muito ligada a livro, a jornal, meu pai é jornalista, escritor, né? Então, sempre foi muito normal. Meus irmãos e eu, nós fazíamos jornal no colégio, jornalzinho do Grêmio Estudantil. Então, sempre foi uma coisa assim... Nós tínhamos máquina de escrever todos no quarto. Então, sempre foi uma coisa assim que eu notava que me fazia bem. Eu escrevia poesia e eu gostava, eu achava que ia ser poetisa. Oi pessoal, aqui é a Joeli Veto do Livros e Bolinhos e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho de uma história que poderia ser a minha, a sua, da sua amiga, da sua prima e de, sei lá, uns 75% das garotas desse planeta. É a história da Sofia, uma jovem muito ligada em tecnologia, que anda pra cima e pra baixo mexendo no celular, tem iPod, iPad, tudo, enfim. Ela é muito ligada a todas essas facilidades, até que um belo dia ela deixa o celular cair dentro do vaso sanitário. Tragédia total. Pois é. E como ela não pode ficar nem um dia sem o aparelho, ela decide ir atrás, encontra uma loja estranha, com uma vendedora estranha e sai de lá com um aparelhinho. Só que o aparelhinho não é um simples aparelhinho chinfrim. Não, o aparelhinho leva ela diretamente para o século XIX. Pois é, ela cai de saia jeans e all-star em pleno século XIX e é encontrada por um lindo, fofo, maravilhoso cavaleiro que acha que ela, enfim, sofreu algum ataque, porque, né? Por que outro motivo uma dama estaria andando naqueles trajes? Enfim, e o Ian, que é esse cavaleiro maravilhoso, a leva para o castelo e eles começam uma relação de muitos atritos, mas também de muitas fofuras. O que é curioso é que o Perdida, o livro da Karina Risse, é um livro grande, né, para os padrões de leitura normais, mas não é um livro cansativo de forma
alguma, né? A forma que a Karina conta a história da Sofia e do Ian é muito envolvente, e mesmo a história sendo um pouco clichê, já tem vários filmes e tal, que misturam o passado e o presente, e o Perdida faz isso de uma maneira nem um pouco cansativa. E o que é mais doido é que enquanto a gente acompanha o desenvolvimento da relação deles, a gente fica assim, não, porque ela tem que voltar pra casa, a gente começa a torcer, né, pra ela voltar pra casa, afinal é tudo que ela quer. Aí não, ela vai voltar. Só que a gente lembra que se ela voltar, como é que ela vai ficar com o Ian? Ele mora em outro século, sabe? Então a gente fica, ai meu Deus, ela tem que voltar. Não, ela não pode voltar, ela tem que ficar com ele. Então a gente fica completamente dividido o tempo todo. E um elemento interessantíssimo do livro é que mistura a parte histórica com a parte jovem, antenada, moderna. Então, pra quem nunca teve contato com o gênero, é uma ótima forma de começar. Inclusive o livro não é mais um livro único, tem continuação e promete bastante, tanto quanto o primeiro. E eu acho que autores nacionais escrevendo livros de qualidade com temáticas interessantes não são raros por aí, mas quando a gente encontra um com o qual a gente se identifica, vale a pena espalhar a notícia, digamos assim, e torcer para que todo mundo possa se encantar um pouquinho com aqueles personagens, torcer pela felicidade da Sofia e do Ian, rir das confusões que eles se metem, dos atritos que eles têm, enfim, é divertidíssimo, super recomendo, espero que vocês também gostem. Eu vou ficando por aqui, beijo, fui! Plínio Martins, editor, take 1 pra câmera. Take 1. Eduardo, editor, take 1. Bom, o editor é uma figura no meio do livro, da literatura, que nem sempre ele tem um papel muito reconhecido, porque ele é uma figura que ele nunca aparece, ele está sempre por trás. Editar é você realizar, é você dar à luz alguma coisa. Então cabe ao editor selecionar os textos, avaliar esses textos e produzir esses textos, editar esses textos. É uma pessoa importante porque ele é quem decide o que o público vai ler. É ele que escolhe, é ele que decide. Então, precisa também saber quem são essas pessoas, por que eles existem e para que eles existem. O editor, né, que é a forma como eu enxergo, né, e como eu trouxe muito disso para cá, o que eu acho que é importante é desde o trabalho do scout, de você descobrir uma obra, numa pesquisa com agente literário, com uma empresa que é parceira, né, no exterior, ou então com pesquisas próprias, desde isso até o auxílio, como assessoria de imprensa, marketing, comercial, você sabe falar, ter ali mini workshops ali com livreiros. Para viabilizar esse projeto, como eu quero publicar poesia, que é um gênero que vende muito pouco, que às vezes encontra poucos leitores, que às vezes alguns livros até dão prejuízo, eu assumi de fazer todos os trabalhos dentro da editora, desde a edição de texto, mas até assinar contrato, eu vou até o banco 4, 5 vezes por dia pagar conta, pego fila, pego troco para o lançamento, carrego os livros para o lançamento e organizo, faço prestação de contas para os autores, divulgação, assessoria de imprensa, embalo livro por livro e levo até o correio, e ainda leio o livro para fazer a seleção dos originais. Então eu faço tudo o que você imaginar. Voltaire nasceu em Paris em 1694. Ele produziu cerca de 70 obras, em quase todas as formas literárias. Peças de teatro, poemas, romances, ensaios, obras científicas e históricas. Para resumir, pode-se dizer que foi um polemista satírico. Voltaire defendeu a liberdade na tragédia Brutus, criticou a guerra em História de Carlos XII, desceu a lenha nos dogmas religiosos, zombou das falsas glórias literárias, foi inclemente com o regime político francês, não poupou os católicos nem os protestantes. E por conta disso tudo, foi preso 2 vezes. Seu maior sucesso foi Cândido, um conto filosófico em tom sarcástico.
O livro foi imediatamente proibido, sendo acusado de blasfêmia religiosa, sedição política e hostilidade intelectual. Voltaire não era nada cândido. Bom, um livro que me marcou muito para escrever para crianças até foi A Chave do Tamanho, que é um livro que fala da Segunda Guerra Mundial. Está acontecendo a Segunda Guerra e no sítio estão todos muito tristes e a Emília então resolve ir para a Sala das Chaves, procurar uma Sala das Chaves do mundo e tenta desligar a chave da guerra, só que ela não acha e ela termina desligando a chave do tamanho. E aí a Emília acaba com a guerra, porque fica a humanidade inteira super pequenininha e realmente ela termina com a guerra, só que também acaba com a humanidade, né? Como as pessoas vão viver. E aí é um livro que discute de uma maneira filosófica mesmo o homem, para onde a gente vai, com essa questão toda da violência, das guerras. Então é um livro que realmente me marcou e fala da Segunda Guerra Mundial.